Então, boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui, com mais um grupo de convidados para o nosso terceiro encontro do projeto Conversando com o CMDCA, 30 anos de história do nosso conselho. E hoje nós temos aqui, então, um assunto bem importante, que foi quando o nosso conselho foi criado. Então, hoje o nosso tema é do menor ao sujeito de direitos, a criação e os primeiros passos do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. É um trabalho de conclusão da nossa querida Bárbara Mello, que fez esse trabalho de pesquisa e hoje vai estar apresentando para a gente. Além da Bárbara, que é graduada em História, mestrando em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Fevale. Nós também estamos recebendo Paulo Daniel Spolier, que é professor, historiador e conselheiro de direitos do CMDCA, representando a Secult, que vai estar também fazendo a mediação da nossa conversa. A Dayana Lasta Silveira, que é conselheira tutelar e coordenadora da região 1. A Elanice Lamberts Miller, que é conselheira tutelar, coordenadora da região 2. Então, já vou passar para o Paulo, que vai apresentar, então, as nossas convidadas para a gente estar aí conversando. Obrigado, Dirlene. Boa noite, pessoal. Boa noite, as minhas convidadas. Olha que coisa boa, né? Esse grupo feminino aqui, que legal. Bom, particularmente, eu fico muito feliz em estar trabalhando hoje aqui, estar conversando, fazendo essa roda de conversa, porque eu sou professor, de história, mas eu estou na prefeitura de Novo Hamburgo há 26 anos, e desses 26 anos, pelo menos 14 deles foram trabalhando nos abrigos municipais. Então, dos 30 anos do CMDCA, eu participei de pelo menos 26 anos das dinâmicas lá na ponta. Isso me deixa muito feliz da gente estar sempre crescendo na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Isso é aquela nossa velha rotina de passo a passo, de grão em grão, como é a política de direitos como um todo nesse país. Felizmente, a gente segue progredindo nesse sentido, apesar de todos os problemas de ordem governamental, da sociedade, enfim. Mas, deixando de delongas, então, quero apresentar a nossa convidada de hoje, a primeira convidada, depois eu vou passar para as meninas também, as nossas conselheiras tutelares, a Bárbara Birk de Mello, ou é Bárbara Mello Birk, Bárbara? Eu sempre confundo. Mas olá, a Bárbara... Isso, tudo bom, Bárbara? A Bárbara é historiadora, então formada pela Universidade Fevale, está fazendo o mestrado agora também, e lá conheço a Bárbara já há alguns anos, que foi nossa estagiária curricular no Arquivo Público Municipal, e nós acompanhamos o trabalho de pesquisa dela desde a graduação, sempre com essa temática da historicidade das políticas de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Tudo bem, Bárbara? Conversa um pouco com a gente aí sobre essa tua pesquisa tão legal. Tudo bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Agradeço muito ao convite do CMDCA de poder estar com vocês. Muito importante poder estar divulgando o meu TCC, o meu trabalho de pesquisa com vocês. E eu montei uma apresentação para vocês visualizarem melhor algumas imagens e irem acompanhando comigo. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela. Só peço que me avisem se conseguem ver. Estão conseguindo ver? Não consigo ouvi-los. Conseguem ver? Sim, tá aparecendo, sim. Pode continuar. Obrigada. Então, me apresentando, eu sou a Bárbara Birk de Mello, então, como o professor Paulo já disse, formada em História, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do meu trabalho de conclusão de curso que eu defendi no final do ano passado. Então, é intitulado Do Menor ao Sujeito de Direitos, a criação e os primeiros passos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.
O período que eu abordei foi de 1990 a 1993. 1990, por então ser o ano de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e até 1993, porque eu analisei a primeira gestão e a segunda se inicia em 18 de novembro de 1993. Bom, então, só para introduzir um pouquinho para vocês no meu estudo, qual foi a temática desse estudo e por onde eu andei. Então, a temática é os direitos das crianças e adolescentes novo-hamburguenses no processo de redemocratização brasileiro, principalmente a partir da criação do CMDCA de Novo Hamburgo. Então, nesse período de 1990, o Brasil vivia um contexto de redemocratização. O fim da ditadura civil-militar no Brasil ocorreu em 1985 e, a partir daí, surgiram várias discussões e os movimentos sociais foram cada vez mais se fortalecendo para lutar pelos direitos das pessoas e, inclusive, das crianças e adolescentes, né? Então, houveram muitas lutas de movimentos sociais junto aos espaços legislativos também, o que resultou na Constituição de 1988 e depois vai levar também ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu também escolhi esse período para estudo devido à situação da infância e juventude novo-hamburguense na década de 1980 e 1990, que nós tínhamos algumas questões que também aconteciam em nível geral no Brasil, que era o trabalho infantil em Novo Hamburgo, principalmente ligado à questão do calçado, e com isso também a questão de cheirar cola de sapateiro e outras drogas ilícitas, também a questão de falta de acesso à escola, tanto para crianças quanto adolescentes, e também muitas crianças e adolescentes que viviam em situação de rua. Então, esses foram os pontos que me levaram a buscar entender melhor como se deu o processo de criação e atuação da primeira gestão do CMDCA. Aqui ao ladinho eu trouxe uma imagem do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, da primeira logo que eles tiveram, que é de um documento lá do Arquivo dos Conselhos de Novo Hamburgo, de 1991. Então, essa é a primeira logo do Conselho. Bom, falando um pouquinho para vocês das fontes de pesquisa, de onde eu tirei esses dados que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, trazendo o Arquivo Público Municipal de Novo Hamburgo, de onde eu analisei todas as reportagens do jornal NH de 1990 a 1993, que tratavam do CMDCA, do Conselho Tutelar, e da situação da infância e adolescência de Novo Hamburgo. Então, aqui agradecendo já o professor Paulo e o Uriel, os demais participantes do arquivo que sempre me ajudaram, sempre estiveram apoiando nessas minhas longas horas que eu fiquei no arquivo pesquisando o jornal NH. Eu também utilizei-me da história oral, com entrevistas semi-estruturadas com 4 conselheiros do CMDCA e uma conselheira do Conselho Tutelar. Então, aqui deixo os meus profundos agradecimentos ao padre Paulo Wendling, que foi presidente da primeira gestão do CMDCA e concordou em participar da minha pesquisa, ao pastor Carlos Eduardo Miller Bock, que esteve à frente do Conselho Municipal de 1998 a 2018, então 20 anos nesse meio, a Neide Regina Friedrich, que foi suplente de vereadora do PT na época de criação do CMDCA e uma das primeiras conselheiras do Conselho Tutelar, da primeira gestão do Conselho, Adão Eloir Celistre, que foi tesoureiro na primeira gestão do CMDCA e presidente do CMDCA de 1993 a 95, e a Naura Maria Casanova Torman, que foi conselheira municipal ali no período, então, de criação, de 1991 a 1993. Ela era representante da prefeitura, pelo que hoje a gente chama, né, de assistência social. Então, agradeço muito aos 5, que sem eles essa pesquisa não seria possível. Eu também fiz análise do arquivo dos conselhos, que fica localizado na Casa da Cidadania, então aqui deixo meu agradecimento ao Wagner, que esteve aberto e disponível para eu ir lá e pesquisar as atas, as leis, os ofícios que envolveram esse processo de criação e a primeira gestão do CMDCA. E aqui, para exemplificar do ladinho, eu trouxe um documento que está disponível nesse arquivo, que é dos objetivos alcançados a partir de 1991 no CMDCA, que vai traçar, então, os objetivos já alcançados e os novos objetivos. E também, claro, um estudo bibliográfico a partir de livros, artigos, teses, dissertações que vão ir tratando dessas temáticas. Bom, falando um pouquinho da questão dos direitos humanos, só contextualizando um pouquinho para a gente, né? Os direitos humanos, eles têm uma longa história de construção, mas é a partir da Segunda Guerra Mundial que eles realmente vão se firmar mais a nível internacional,
com a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945. A ONU vai instituir uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que até hoje é o documento principal quando a gente está falando de direitos humanos. Aqui eu trouxe uma imagem da senhora Eleanor Roosevelt, que está segurando a declaração com os seus 30 artigos. Esses artigos, então, eles trazem os direitos de todos os seres humanos, independente de raça, etnia, religião, nacionalidade ou qualquer outra característica. Então, no Brasil, nós vamos ter, desde a colônia de Portugal até a ditadura civil-militar, alguns avanços e retrocessos na questão dos direitos humanos. No período da ditadura civil-militar, nós vamos ter muita cassação de direitos, nós não vamos ter liberdade de expressão, vamos ter pessoas perseguidas, torturadas, mortas, pessoas que tiveram que se exilar em outros países, então foi um período muito difícil para a questão dos direitos. Mas, em 1985, acaba a ditadura e nós temos a redemocratização brasileira, a Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, porque ela vai trazer, então, a garantia dos direitos e a democracia de volta ao país. E a Constituição, ela vai colocar as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. E, a partir daí, vai abrir caminho para a criação do ECA. Então, falando da infância e adolescência no Brasil, especificamente, citando que a gente tem diversas concepções de infância e adolescência, que elas variam ao longo do tempo e também da sociedade em que a gente está vivendo. Então, lá no século XV, nós tínhamos uma concepção diferente do que temos hoje, e essas concepções continuam em constante mudança. Bom, a luta pela efetivação dos direitos, aqui no Brasil, ela tem muita propriedade também, vem da ONU e do Unicef. Então, a ONU, Organização das Nações Unidas, e Unicef, o Fundo para a Criança e Adolescente. Então, estes dois, eles vão estar apoiando em contexto global que as crianças e adolescentes tenham os direitos e vão estar imprimindo aos outros países do globo que isso também aconteça, que nas suas leis eles coloquem os direitos das crianças e adolescentes. Então, no Brasil, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 13 de julho de 1990, nós vamos ter, então, a mudança do menor, que era uma visão pejorativa da criança e do adolescente, muito associado o menor à questão de delinquente, nós vamos ter essa mudança para, então, sujeito de direitos. Todas as crianças, então, são sujeitos de direitos e têm a prioridade absoluta para a garantia desses direitos. E para o meu TCC, eu me embaso muito, então, no artigo 88, que é o artigo de municipalização do atendimento, que vai fazer com que o quê? Com que todos os municípios do Brasil tenham conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e também conselhos tutelares. Então, é a partir daí que eu vou iniciar o meu trabalho e falar um pouquinho mais para vocês como se deu esse processo aqui em Novo Hamburgo. Bom, primeiro falando um pouquinho do contexto de Novo Hamburgo e os direitos das crianças e adolescentes. Só trazendo um breve panorama do município, a partir de 1824, nós temos a imigração alemã aqui na região, que logo se chamou de Hamburgerberg, mas antes disso é importante a gente frisar que já existiam outros grupos étnicos, como os indígenas, principalmente os caigangues, açorianos, descendentes de espanhóis e portugueses que já estavam na região, bem como escravizados de origem africana. Então, o Hamburgerberg, ele já vai crescendo e se desenvolvendo como um importante setor ali de São Leopoldo, que Hamburgerberg era distrito de São Leopoldo, em 1927 consegue a sua emancipação. E a partir daí, cada vez mais vai se desenvolvendo em torno principalmente da indústria de calçado. Sendo que nas décadas de 1970, 1980, a gente tem um boom do calçado em Novo Hamburgo, então a gente tem a chamada capital nacional do calçado. Já na década de 1990, onde eu me insiro mais no meu estudo, ocorre uma queda dessa produção do calçado e a gente tem uma chamada crise do calçado aqui, porque Fernando Collor, o presidente no período, ele abre o mercado para o mercado brasileiro e entra aqui os sapatos chineses. Então, o mercado novo-hamburguense começa a ficar mais enxuto e muitas pessoas acabam perdendo o emprego. Então, esse é mais ou menos o contexto em que eu vou estar inserida na minha pesquisa e vou avaliar essa construção e consolidação do CMDCA.
Aqui ao lado eu trouxe uma imagem do jornal NH, que é de 24 de fevereiro de 1992, intitulada Cidade vive o drama do menor abandonado. Era uma questão muito presente, muito recorrente no jornal, essa dificuldade de tantas crianças e adolescentes nas ruas. Esse texto foi escrito por Mário Selbach. Bom, passando então agora falando um pouco de antes da criação do CMDCA, como é que Novo Hamburgo estava se estruturando antes dessa criação? Nós então temos aqui um processo de redemocratização e movimentos sociais em Novo Hamburgo. Aqui eu trouxe uma fala do Adão Celistre, ele coloca: nós, militantes sociais da época e militantes de esquerda, queríamos arrombar esse espaço, entrar a milhão, contudo, para garantia de direitos. Queríamos que a Constituição de 1988 fosse colocada em prática plena. Então, isso foi uma luta, não só na cidade, no estado, no Brasil inteiro, até hoje é. Então, nesse período, os movimentos sociais e entidades civis ligados aos direitos das crianças e adolescentes buscavam, então, junto à prefeitura, que o CMDCA e o Conselho Tutelar se concretizasse, porque, bom, tinham ali a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente já como lei. Então, agora era a hora de pôr isso em prática. Falando, então, da situação da infância e adolescência novo-hamburguense, como aquilo se encontrava no período. Segundo fala de Thormann, que era conselheira representante da prefeitura, naquele momento, ela coloca: Novo Hamburgo, nessa época, era o Vale do Éden Formoso, era o paraíso. Todo mundo vinha para cá trabalhar e tinha trabalho. As crianças começaram a ir para a rua, cheirar cola de sapateiro e também aplicavam algafã na veia. Então, por um lado, ela traz o Vale do Éden Formoso, mas, por outro lado, tem o problema das crianças que acabavam ficando sozinhas, iam para a rua, cheiravam cola, enfim, diversas outras questões que vão surgindo a partir daí. Celistre, que na época de 1990 era representante do movimento de meninos e meninas de rua, ele vai colocar: chegou uma época que nós tínhamos perto de 50, 60 crianças na rua. Então, eram muitas crianças na rua, era uma das grandes preocupações do CMDCA. Já o presidente da primeira gestão, ele vai apontar: a criação do ECA, desses conselhos, foi extremamente importante, pois existia uma realidade que até então não se tinha nenhuma ação a favor, que era atender a demanda de crianças e adolescentes fora das escolas, que era algo que a população, no geral, ainda não se mobilizava tanto e que o CMDCA, junto com o Conselho Tutelar, foram trazendo isso para a população e mostrando essa situação que precisava ser mudada. E aqui ao lado também uma reportagem do jornal NH, de 25 de fevereiro de 1992, que traz, então, meninos que vivem do comércio nas esquinas, que era, além do trabalho infantil, essa questão do comércio nas esquinas também era muito presente. Então, é dentro de todo esse contexto que o CMDCA vai iniciar suas atividades em 1991. Aqui falando mais um pouquinho de datas, então, para situar todos vocês. Sobre a criação do Conselho, nós temos a lei de criação do CMDCA e do Conselho Tutelar, que é a mesma lei, em 27 de dezembro de 1990. Essa lei, então, ela vai colocar que o CMDCA deve ser composto de metade de representantes vinculados à prefeitura e metade de representantes vinculados a entidades civis, para ter essa maior paridade. A eleição para as entidades participantes do Conselho, ela vai ser feita só em 9 de julho de 1991. E depois que tem essas entidades, o Conselho já está melhor formado, melhor articulado e vão fazendo o regimento interno, que é aprovado em 2 de outubro de 1991. E a partir da aprovação do regimento interno, então, se tem a eleição da nova diretoria em 10 de outubro de 1991. Então, desde a criação do EC, em 13 de julho, até a eleição da diretoria, a gente tem mais de um ano entre esses dois, entre o CMDCA realmente começar as suas atividades. Então, por que isso se deu? Era um processo novo, toda a questão burocrática de criação da lei, e também vão surgir embates entre a prefeitura e as entidades civis, porque as entidades civis criam isso logo, e a prefeitura, então, tinha toda a parte legislativa e tudo mais. Aqui eu trago um exemplo de uma reportagem de 2 de dezembro de 1990, onde crianças demonstram que querem lutar pelos seus direitos. Foi um movimento que as crianças foram até a Câmara de Vereadores em uma das sessões, em dezembro, e elas trouxeram cartazes: tenho direitos e
tem direito à escola, tem direito à alimentação, à moradia, enfim, diversos cartazes, para pressionar a prefeitura, os vereadores, para que então saísse essa lei de criação e para que o CMDCA e o Conselho Tutelar pudessem começar a atuar. Aqui eu trouxe uma reportagem, Conselho da Criança tem Representantes, que é dia 10 de julho de 1991. Ela traz justamente essa eleição das entidades que vão participar do CMDCA. Eu tirei uma falinha de dentro da reportagem, coloquei aqui para vocês, que é da vice-presidente do CMDCA na primeira gestão. Ela coloca sobre essa eleição: esse é um momento histórico para Novo Hamburgo. Estamos prestes a eleger as pessoas que se encarregarão de gerir os recursos para a questão da criança. Aqui se encontram entidades que realizam um trabalho sério com a criança, portanto, habilitadas para a função. O Estatuto da Criança, vale lembrar, iniciou com as bases populares, que se mobilizaram para fazer constar na Constituição melhores condições para a criança. Então, este, como momento histórico, o jornal NH vai trazer bastante nesse período a eleição, porque era algo muito novo no município. E sobre essa eleição, o que Celistre também coloca? E como é algo novo, houve uma disputa. A escolha dos conselheiros, qual a entidade que indicar, como é que ia se dar isso? Então, essa preparação demandou tempo. Tu tinha que conversar com todo mundo para explicar o que estava acontecendo, o que era o Conselho da Criança e do Adolescente, como a gente gostaria que a coisa acontecesse, e foi sendo implementado, então, aos poucos. Já Friedrich, que na época era suplente de vereadora do PT e depois ela se tornou conselheira tutelar, ela cita: muitas vezes a presidência do conselho não era alguém da prefeitura, se buscava sempre isso, não ser alguém da gestão que tem essa visão diferente, porque quem é da gestão, ou seja, da prefeitura, e está no conselho é amarrado, pode ser muito bom, mas chega um ponto que tiram ou esvaziam o conselho. Então, no período de criação do CMDCA e primeira gestão, a gente vê que ainda tinha uma certa tensão entre as entidades e a prefeitura, porque antes toda a gestão dos direitos das crianças e adolescentes, a legislação e tudo mais, as deliberações ficavam com a prefeitura, e agora esse poder teria que ser dividido com as entidades civis. Então, a partir daí, nós vamos ter alguns embates, toda uma questão de, que conselheiro vai ir para a presidência, não pode ser alguém da prefeitura, tem que ser alguém das entidades civis, ou a prefeitura pensando vice-versa, né? É algo presente na primeira gestão do CMDCA. Falando, então, dos primeiros passos do CMDCA, o que foi feito nessa primeira gestão? Segundo o presidente, o que eles conseguiram? O que nós conseguimos? Chamar a atenção da sociedade como um todo para essa realidade social em que viviam muitas crianças e adolescentes. O que chamamos a atenção também foi de muitas crianças que estavam fora da escola e para o abandono que estava às periferias na época, que é algo muito citado porque se olhava muito para o centro de Novo Hamburgo e não para as periferias. Então, esse abandono das periferias também é citado e o CMDCA inicia essas discussões para melhorar o direito de todas as crianças da cidade. Aqui eu trouxe uma reportagem de uma das ações do Conselho Municipal para mostrar para vocês, que é de 8 de outubro de 1992, que o Conselho Municipal queria instalar uma aldeia SOS, que na época era uma entidade de proteção às crianças e adolescentes que não podiam mais ficar com as suas famílias. Mas o processo acabou não indo para frente pela falta de verbas. Uma das questões principais que eu queria focar um pouquinho aqui vai ser a eleição do Conselho Tutelar. Então, o CMDCA é encarregado de fazer essa eleição do Conselho Tutelar e, no seu segundo ano de gestão, ele faz a eleição em 5 de abril de 1992, que eu trouxe alguns recortes do jornal para mostrar para vocês. Primeiro, de 4 e 5 de abril, Conselho Tutelar. Eleição é domingo. Então, traz um pouco ali do que é o Conselho Tutelar, de como fazer para votar e a importância de votar. Já no dia 6 de abril, numa segunda-feira, a capa do jornal traz o seguinte: Conselho Tutelar, escolhidos os representantes. Então, ali traz o nome das representantes e cita que apenas 1.514 hamburgueses votaram. E daí nos perguntando por que dessa falta, tão poucas pessoas que votaram. Bom, a eleição é facultativa, o ECA ainda era algo muito novo, estatuto criado em 1990, então muitas pessoas ainda não conheciam. A mesma coisa com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, era algo muito recente.
e o Conselho Tutelar também. Então, a sociedade civil demora um tempo até conhecer melhor estes órgãos e começar a participar mais das eleições dos mesmos. Aqui, sobre a posse do Conselho Tutelar, em 22 de abril de 1992, isso foi retirado de um arquivo disponível no arquivo dos conselhos. Wendling, o presidente da primeira gestão, ele cita: o grande desafio que se impõe a todos nós é presentearmos as nossas crianças com a garantia de que elas terão um futuro digno. É preciso salvar agora nossas crianças. Novo Hamburgo tem condições econômicas de cuidar de suas crianças e adolescentes. E quando eu perguntei a Bock sobre todo este movimento que se inicia de criação do CMDCA e do Conselho Tutelar, ele parabeniza essas primeiras pessoas que se dedicaram, que entenderam o processo que tinha que fazer e implantaram um conselho. Porque a partir daí, com os dois conselhos, eles ganham maior força juntos, e no início eles fazem muitas ações em conjunto, indo em escolas, indo em associações, conversando com crianças e adolescentes, explicando o que é o ECA e a importância dos conselhos. Então, a partir daí, eles começam um processo coletivo de melhoria dos direitos das crianças e adolescentes. E, no fim, eu perguntei para os meus entrevistados quais expectativas, frustrações e conquistas, essas memórias dos anos iniciais de criação e consolidação do CMDCA de NH. Friedrich, ela cita: então, nós sabíamos que tinham limites, mas nós éramos bem isso, nós éramos militantes, nós íamos para as cabeças. Não deu aqui, íamos para o Ministério Público. Se não deu lá, íamos adiante. Então, sempre essa força dos movimentos sociais, das entidades civis ali presentes para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Celistre, ele vai citar: eu tenho uma parte nessa história, e tu te sente fazendo história depois. Então, é bem legal. Para relembrar, é bem bom. Então, aqui eu fiz algumas reflexões finais do estudo, trazendo alguns pontos sobre o meu TCC. O primeiro, que é a Constituição de 1988, é que eles são fundamentais para a criação do CMDCA de Novo Hamburgo e do Conselho Tutelar, e até hoje eles garantem a ação destes dois órgãos. Também a importância da mobilização dos movimentos sociais em Novo Hamburgo e da articulação das entidades para formular o CMDCA. Então, elas se reuniam, formulavam, iam lá, discutiam com a prefeitura para, então, sair a lei e realmente começarem a atuar. E o que se percebeu foi que, desde o momento de planejamento da lei que criava o CMDCA, já existiam algumas disputas políticas em torno de quem seria presidente, quem não seria, de quais seriam as deliberações do CMDCA. Também a importância de atuação do Conselho Municipal na sua primeira gestão, principalmente para chamar a atenção da sociedade para a situação das crianças e adolescentes, e também fazer a eleição do Conselho Tutelar, porque a partir daí os dois conselhos começam a se reunir, começam a trabalhar juntos e se fortificam um ao outro. Mas, como disse no início, Celistre coloca que era um diálogo de surdos. Por quê? Era algo muito novo, a sociedade civil ainda não conhecia o ECA, o CMDCA, o Conselho Tutelar. Então, era importante, primeiro, ir nas escolas, ir nas associações, explicar o que eram esses órgãos, para, então, depois, ter o apoio dessas pessoas para realizar melhores ações às crianças e adolescentes, que é o que a gente busca até hoje, que todos conheçam o ECA, o trabalho do CMDCA e do Conselho Tutelar, para verem a importância desses órgãos para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. E é um pouquinho o que a gente está tentando fazer na live de hoje também, né? E o TCC, então, ele abriu possibilidades para continuar a pesquisa sobre o CMDCA e o Conselho Tutelar. Várias novas perguntas foram surgindo ao longo dessa minha pesquisa. Então, no futuro, eu pretendo, agora já estou na realidade, na minha dissertação, eu estudo no mestrado em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Fevale, onde eu estou trabalhando esse processo do CMDCA e do Conselho Tutelar de 1990 até os dias atuais. E num futuro próximo eu espero trazer para vocês também as reflexões sobre esse meu estudo da dissertação. Então, por enquanto é isso, muito obrigada, eu agradeço pela atenção de todos, espero que tenha dado para compreender bem a minha pesquisa. Muito obrigada. Gente, que trabalho belíssimo, hein? Que pesquisa de fôlego.
É bem isso mesmo, se abrem novas perguntas e aí vai mestrado, doutorado, pós-doutorado, que vier pela frente. Muito legal, parabéns pelo teu trabalho. E como falou o Celistre ali, a gente se sente muito feliz em olhar para toda essa trajetória e saber que a gente fez parte disso, trabalhando lá na ponta como educador, ou os colegas que participam há tanto tempo e que são militantes da causa da criança e do adolescente, né? Muito interessante os dados que tu trouxe também. E, por exemplo, no meu caso, que circulei entre assistência social e a educação, eu vejo alguns pontos interessantes, por exemplo, das crianças que estavam fora da escola, né? Se nós fizermos um mapeamento das escolas de Novo Hamburgo da década de 80 e do começo da década de 90, a gente vai perceber que as escolas dos bairros, das periferias, elas só iam até o 5º ano, né? Hoje 4ª série, enfim, no máximo 5ª série. Sim. Por quê? Né? Primeiro, porque tu não tinha garantido o acesso às crianças à escola, e segundo, porque com 12 anos, o menino e a menina, eles iam para a fábrica. Era um meio salário mínimo a mais que entrava na renda da família. Então, essas crianças iam direto para a fábrica, porque tu tinha uma permeabilidade, as empresas cooptavam toda essa força de trabalho imediatamente, né? Sim, isso é algo que aparece muito no meu TCC, eu não trouxe tanto aqui, claro, porque eu queria trazer mais um panorama geral, mas na época de 1991, tem uma reportagem do jornal NH que eram cerca de 4.500 crianças sem escola. E com 12 anos, realmente, com 12 anos tu já podia entrar na fábrica, tu entrava, muito também a questão de trabalhar em fundo de quintal com a família, isso ajudava uma renda extra na família, né? Então, tem essas questões que também vão ter o embate, deixe na escola ou a questão do trabalho infantil para dar renda para a família, né? Então, são questões bem densas que tem que aprofundar bastante a discussão, né? Mas, sim, tá bem... Opa, pode falar. Não, eu ia dizer que fôlego que dá isso, meu Deus, abre 1 milhão de janelas de pesquisa e de questionamentos mesmo para a gente que trabalha com crianças e adolescentes, isso dá uma reviravolta na cabeça, nós analisarmos esse processo todo, como era no começo, como é hoje, né? As estruturas do próprio conselho, né? Hoje o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem 18 conselheiros, né, continua com a paridade de 9 sendo indicados pelo governo, né, pela gestão do município, e outros 9 pela sociedade civil, 5 de entidades que são regularmente registradas, então no CMDCA tem uma regularidade e que trabalham nesse sentido, 2 adolescentes, né, do Fórum dos Adolescentes, que é algo bem inovador, que eles estão tendo não só a questão da proteção, mas a voz dentro do Conselho, e mais 2 representantes da sociedade civil organizada que tenham, né, comprovadamente ação nessas políticas de proteção da criança e do adolescente. Bem legal. A gente agradece muito que fica aqui com a gente, então, assistindo o resto, que agora a gente vai chamar, então, as nossas colegas que também estão, né, nessa função dos 30 anos, né, lá pela lei de 27 de dezembro de 1990, que cria o CMDCA e cria também, né, o Conselho Tutelar. Né? Então, a gente tem hoje aqui a Dayana, né, eu sempre chamo de Daiane, desculpa, a Dayana Lasta Silveira e a Elanice Miller, né, conselheiras, respectivamente, das regiões 1 e 2 do Conselho Tutelar. Nós temos duas regiões de atuação do Conselho Tutelar aqui em Novo Hamburgo, e que vieram falar um pouco sobre as suas regiões, que bairros essas regiões abrangem, quantos conselheiros têm, como é que é a atuação, como é que é o dia a dia. Então, eu começo pela Dayana, vamos começar numericamente, isso ordinariamente, né, Dayana? Tudo bem contigo? Fala um pouco sobre a tua atuação, a tua região do Conselho Tutelar para a gente. Tudo bem. E é um grande prazer, né, estar participando dessa live. O trabalho da Bárbara lindo, né? Muito bom poder fazer uma reflexão, então, sobre toda essa história, né? Fazer parte, como tu mesmo disse, de tudo que é construído, né? Então, em nome do Conselho, quero agradecer esse convite para a live. Né? Nós temos em Novo Hamburgo, então, 2 conselhos, né? São da região 1 e 2, como você mesmo citou. A nossa sede ela é centralizada, né? Então, os 2 conselhos atuam no mesmo espaço.
a gente compartilha de uma equipe administrativa, né, que, então, nos auxilia, está sempre presente, são muito dedicados, né? A gente consegue perceber na atuação dos conselheiros, juntamente com a equipe administrativa, uma equipe bastante dedicada como um todo, sabe? Para, então, desenvolver esse trabalho, né? As regiões estão, nesse momento, contando com 5 conselheiros cada um, né? Fazemos parte da região 1, eu, Aline, né? Madalena, Morgana e Tassiana. Então, somos as conselheiras da região 1, trabalhamos em colegiado, né? E tenho a dizer, assim, que é um grande prazer fazer parte dessa história, porque aos poucos a gente percebe que a caminhada ela vai ganhando inovações. Hoje em dia, a gente acaba colhendo frutos de coisas que as colegas anteriores e os colegas anteriores acabaram batalhando, né? Como, por exemplo, temos hoje um sistema informatizado que conta com diversas informações dos núcleos familiares, né? E tudo isso veio em cima de algo que colegas anteriores perceberam necessidade, perceberam que poderiam fazer a diferença, então batalharam. A cada nova gestão, a gente consegue vislumbrar no que podemos melhorar, como vamos atuar para que isso possa acontecer, né? Mesmo que a gente perceba que a lei já tem, agora vai comemorar 30 anos de ECA, né? Estamos aqui no ano de comemoração dos 30 anos. É uma lei recente, a gente percebe assim que por meio de colegas que passaram, que divulgaram, né? Estamos tendo uma comunidade mais atuante, uma comunidade que já consegue compreender muito bem o trabalho do Conselho Tutelar. Claro que ainda falta divulgar, a gente ainda tem trabalhado bastante nisso, mas a gente percebe essa evolução, né, ao longo desse período. Então, é muito gratificante perceber que a gente faz a diferença, sim, na vida das crianças, na vida da comunidade, né, que podemos prestar um bom trabalho e colaborar com o nosso município, né. Que bom. Como a gente falou, né, o nosso trabalho enquanto educadores, enquanto lutadores pelas garantias de direito, é um trabalho de formiguinha e que a gente, ano após ano, a gente vem com pequenas vitórias, mas muito significativas, né? Não sei se você chegasse a falar quais são os bairros que a região 1 abrange. Nós, então, trabalhamos com Lomba Grande, Canudos, São Jorge, Quefas, Vila Nova, Roselândia. É como se tivéssemos, assim, fica mais fácil de imaginar, como se tivéssemos uma linha no meio da cidade, então, ela não é assim completamente reta, mas seria uma linha imaginária dividindo a cidade em 2 partes, né? Então, para o lado onde temos Canudos, onde temos Lomba Grande, fica a região 1, que faz como se fosse um contorno, né? Ali. Certo. Então tá, Dayana, muito obrigado. Vamos continuar, então, nossa conversa, o nosso papo com a Elanice Miller, que é da região 2. Vamos lá, a nossa assessora técnica, Dirlene Cunha, né? Porque a Dirlene tem 1001 utilidades, entre elas, ela é a nossa assessora técnica aqui, que comanda, né, o nosso vídeo, né? Beijo para a Dirlene, né? Sempre queridona da gente. Tudo bom, Elanice? Elanice, nós estávamos falando agora sobre a quantidade também de conselheiros, e eu lembrei de um fato interessante que a legislação que rege os conselhos, se eu não estou enganado, ela coloca um conselho para cada 100 mil habitantes, né? Então, Novo Hamburgo até poderia ter mais aspas, meio conselho pela nossa população hoje, né? Boa noite, é um prazer estar com vocês. Parabenizo o CMDCA por essa oportunidade, porque quem ganha é a comunidade. E é um prazer, Paulo, né? Te conheço já de longa data, de algumas educação, né? Já fiz alguns projetos, mas é bem interessante, como a colega estava falando ali, né? Existe eu já estou no conselho desde 2013, e a gente fica vendo a garantia efetiva dos direitos é trabalhado em conjunto, né? E o CMDCA sempre, claro, a gente tenta sempre uma aproximação cada vez mais, mas a minha volta em 2020 foi muito surpreendente e que existe cada vez mais esse elo, né? Porque para as pessoas poderem realmente entender o que é, eu acredito que ainda precisa cada vez mais ter
essa união, ter essa sabedoria, porque quem ganha é a sociedade, quem ganha é as crianças, né? Tu tinha perguntado para a colega ali sobre os bairros, né? E eu, antes de entrar na live, a gente tinha comentado que eu até disse, o bairro Canudos, eles, que é a região 2, o bairro, ainda, mesmo assim, nós, na nossa região, estou coordenadora da região 2, né? Juntamente com a Gi Guadalupe, com o Leandro Larce, que é o único menino do Conselho Tutelar, com a Vera Campagnoni, e está atuando a Michele, né, também nessa região. Nós temos ali 17 bairros, né, que a gente faz atuação, que é Boa Saúde, Boa Vista, o Centro, Guarani, Ideal, Liberdade, Operário, Pátria Nova, né, o Primavera, lá em cima, Petrópolis, né, o Rincão, Santo Afonso, que eu acredito que é o bairro mais, que tenha mais demanda para o Conselho Tutelar, né, Vila Creve, Vila Rosa, mas mesmo assim, como você falou, pela lei, é a cada 100 mil habitantes, um conselheiro, 5 conselheiros tutelares, um conselho. Mas a gente vê pela demanda de trabalho, com certeza é de se pensar, de ter uma lei para que isso aconteça, né? Mas eu acho que a gente já ganhou muito, né? Nesses 7 anos que eu atuo como conselheira, juntamente com a reforma das leis, com a exigência do nível superior, qualificação dos nossos conselheiros, o CMDCA fazendo um trabalho assim, ó, que eu digo assim, ó, que, e não é nenhuma novidade, porque isso eu já falo pessoalmente, a gente tem comentado, com a evolução, é todo um aprendizado para eles, cada eleição, porque existe uma disputa, são pessoas que têm uma influência na sociedade, que se colocam à disposição o nome, e existe toda uma morosidade, e o pessoal consegue contornar muito bem, então, porque no momento que a gente assume o Conselho Tutelar, todas as disputas ficam de lado, e a nossa única disputa, e o nosso único efetivo é a garantia do direito das crianças e dos adolescentes, e para que isso a gente possa fazer com muito zelo, com muita prudência, e é isso que eu faço juntamente com meus colegas. Eu estou muito feliz por essa gestão, assim, né, as outras gestões não desmerecendo nada, mas eu creio que cada dia mais, cada vez mais a gente cresce na qualidade, juntamente com o CMDCA, cada vez mais a gente cresce até no entendimento, né, Paulo? Tu que vem de abrigos, tu que vem da educação, tu sabe quanto é a nossa luta pela efetivação dos direitos das crianças, dos adolescentes, né? Essa tua briga também eu sei que que nem tu falou, de 26 anos, assim a gente acaba nos denunciando a nossa idade, mas é mesmo, eu estou 7 anos no conselho. Eu entrei com 12 anos na prefeitura, também ela trabalho infantil. Sim, mas a efetivação disso, e a gente vê ainda que existe uma questão cultural sobre muitos direitos que são violados, que os pais vêm e dizem, não, mas eu sempre fiz isso, não, mas eu sempre apanhei, então, assim, para que a gente seja muito solista no atendimento, tenha um olhar muito sensível às nossas crianças, porque em conjunto com o CMDCA, com o trabalho que a gente tem feito, eu acredito que, claro, que com certeza quem ganha são as nossas crianças, são crianças mais saudáveis, são adolescentes livres das drogas, livres aí do tráfico ou de outras coisas qualquer que acabam, se a gente não tem esse olhar, ficam expostos, né, Paulo? E é um histórico de luta muito grande, né, porque a gente indo como a Bárbara fez ali, uma breve introdução dessas políticas, tu vai ver lá na década de 40, eu que trabalho no arquivo público e faço também muita pesquisa em relação às décadas de 30, 40, 50 aqui em Novo Hamburgo, e que se tem essa imagem, como a Bárbara citou ali, uma das entrevistadas, não lembro se foi a Naura ou quem é que foi, falou assim que era o Jardim do Éden, né? Mas era um Jardim do Éden para poucos, né? Era um Jardim do Éden, sempre foi um Jardim do Éden para poucos. Se a gente vai olhar lá em 42, o prefeito, o Odon Cavalcante, coloca no jornal, lá no 5 de abril, que as moradias dos operários eram imundas, onde imperava a fome, o andrajo, né, nas palavras da época. Então a gente percebe que é uma luta consistente, permanente, né, e que ela não começou hoje, né? A gente está na ponta
vamos dizer assim, a gente é ponta de lança sempre dessas ações, porque a gente está na linha de frente, seja no abrigo, seja na escola, seja no conselho, nas entidades, né? Mas tem sempre uma galera que veio atrás da gente aí a gente retoma lá a LBA, nós tínhamos o CBEM em Novo Hamburgo, né? Todas essas iniciativas do seu tempo, é claro, né? A Casa do Menor Trabalhador, algo impensável para nós hoje, né? Mas que constituíram, então, todo esse processo, né, Helenice? Mas o bacana, assim, eu estou, né, desde 2013, e a evolução, tanto, peguei o pastor Carlos já, né, tenho um carinho especial por ele, meu abraço, e olhando o que a Bárbara, passando os olhos, eu ainda não me detive, mas pouco que eu vi do trabalho dela, como se foi uma construção, e como se tem ainda a construir, mas desde 2013, como a nossa evolução para atendimento, como a colega falou, no sistema, a busca de realmente saber interpretar o ECA, não fazer aquelas, né, hoje a gente tem a abordagem de rua, a gente tem outras ferramentas que, hoje nós estávamos em reunião com os professores da Unicinos, que nos falaram que o nosso Conselho Tutelar e o CMDCA de Novo Hamburgo são exemplos, então isso deixou a gente muito feliz e muito satisfeito, porque eles estão conversando com nós para pesquisa, para que eles levem isso para o nosso vizinho, logo aqui, São Leopoldo, e outros no município. Eu tenho hoje conselheiro tutelar, que é meu sobrinho, na cidade de Chapada, minha irmã na cidade de Palmeira das Missões, também agora ela está concorrendo a outro cargo eletivo, mas assim, e a gente conversa muito, então, em família sobre o estatuto, né, ele era militar aposentado, né, com 49 anos, e concorreu ao conselho, foi o mais votado lá, e assim, a visão, então, de um ECA do interior, com um ECA, assim, realmente efetivar, porque nós estamos aqui para a garantia integral, a proteção integral dos direitos das crianças e adolescentes, mas ainda existe a maioria da sociedade em si pensa ainda que nós somos polícia de pensa, né, Paulo? Isso é infelizmente, ainda se existe isso, né? Te comporta, senão eu chamo conselho, né? Isso, e muitas vezes as crianças ficam com medo, deixam de fazer a denúncia, os seus direitos estão sendo violados por falas pertinentes a essa, por falas que vêm do próprio lar, que é uma questão de cultura. Olha, eu já vi pessoas, educadores, falando isso. Então, assim, pessoas na escola dizendo, mas se tu não parar aí, fulaninho, eu vou chamar o conselho. Então, infelizmente, ainda se existe definitivamente um trabalho, como eu vi as pessoas falando ali, se a gente pudesse ter tempo, ter uma equipe somente para ir dentro das escolas, divulgar o trabalho do Conselho Tutelar, e não ia apagar fogo quando é chamado, que tem os direitos sendo violados, mas infelizmente ainda não temos essa, mas junto com o CMDCA ali, como tu falou, o ganho ali dos adolescentes participarem da entidade, né, ter dois adolescentes, isso já foi um grande, as convenções, eu acho que enriquece bastante, o diálogo tem crescido, nesses 7 anos eu posso garantir e viver, né, eu fui do Protejo e do ProJove, que teve aqui em Novo Hamburgo, né, e eu me lembro que a gente fez pesquisa de bairros, né, sobre isso, Protejo e ProJove, né, ProJove que foi a Fevale, acho que foi em 2009, e eu lembro que era bastante, né, não era muito envolvida com o estatuto, mas foi uma coisa que a gente estudou bastante lá em 2008, 2009, e tinha muitos adolescentes curiosos para saber, assim, o que eu tenho direito, o que eu não tenho, qual é a perspectiva. Então, esse trabalho que o CMDCA fez, assim, e vem fazendo, na questão das políticas públicas, é importante sempre mais a divulgação, né, porque a gente faça ações juntos. Hoje, eu tenho certeza que aqui nós vamos compartilhar muitas informações para a gente poder cada vez mais garantir o direito das crianças e do adolescente, que eu sei que é o trabalho que o CMDCA vem fazendo todos esses anos, vem fazendo com excelência, e junto, né, parceiro com o Conselho Tutelar.
Então, está certo. É um processo de luta, mas também de conscientização, né? Não só da sociedade, claro que faz parte da sociedade também, mas até mesmo dos governos, né? Eu vivi tempos aí, por exemplo, que Conselho Tutelar e governo municipal eram inimigos, né? Isso não faz tanto tempo assim, né? Tinha uma questão, mas é questão de entendimento, né? Exatamente, uma questão de compreensão qual é o papel de cada ente, né? Então, a gente que é servidor público há muito tempo, a gente acompanha essas evoluções, às vezes essas aproximações e afastamentos, né, que ocorrem nesse processo. Mas, como a gente diz, é processo mesmo, né? Mas Gurias, em 7 anos foi a primeira vez que eu participei de alguma coisa falando sobre orçamento público, mesmo online a gente participou, então ainda existe essa, mas como se o conselho fosse lá um órgão para dar despesa, mas cujo entendimento, né, é equivocado, mas eu acredito que a gente está construindo, tá, cada vez mais, e parabéns, assim, por nos ajudar a divulgar juntamente, né, com o CMDCA, o trabalho que efetivamente é a nossa garantia, o nosso todo é a garantia integral das nossas crianças, do nosso adolescente. Coisa boa, parabéns pelo trabalho de vocês, a gente agradece muito essa parceria, né? Só fazer um comentário aqui que o Newton, que começou comigo lá na Casa de Passagem e Albergue, lá em 94, comentou agora aqui na live que eu trabalho na abordagem social e sou chamado na Santo Afonso de tio do conselho, para as pessoas, né, essa coisa de assustar as crianças, olha que lá vem o tio do conselho, todo mundo sai correndo, né, ainda é um longo trabalho de conscientização. Meninas, a gente agradece. Obrigada. A gente agradece. Nosso tio do conselho, viu? A gente agradece muito a presença de vocês, mas muito mesmo, em nome do Conselho Municipal, né, dos Direitos da Criança e Adolescente. Passo, então, a palavra para a nossa técnica de som, áudio e assuntos aleatórios, a Dirlene, que vai fazer esse fechamento, então, dessa nossa live, que foi tão bacana, falando de história e de direitos e de práticas, muito legal. Obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigado ao CMDCA por me deixar, né, participar desse momento tão legal hoje. Nós que agradecemos o Paulo, a Bárbara, com esse excelente trabalho, né? A gente ficou ouvindo ela falar, e eu que estou na rede, já que é para denunciar a idade, né? Que a Helenice falou, a gente que está na rede aí há 33 anos, né? Que eu tenho de serviço público. Então, ela ia falando e a gente ia vendo aquilo ali, como aconteceu na cidade, né? Então, é muito legal a gente saber como é que está hoje. E realmente essa diretoria atual, né, o presidente Ricardo, o vice-presidente Renato Arena, a Carla, que é a segunda secretária, né, a Nida, que infelizmente está afastada, um abraço para ela, agora está doentinha, mas em breve ela vai estar bem e vai retornar. E a Débora, né, a gente... Eu acho que a Dirlene travou ali. Eu acho que a Dirlene travou. Dirlene, acho que a gente não está te ouvindo. Galera, falem aí no chat, mas eu acho que a Dirlene, né, a internet dela caiu. Eu, pelo menos não estou ouvindo a Dirlene. Mas então, de qualquer forma, então, em nome da Dirlene, a gente agradece muito a presença de vocês, né? E ficamos para a próxima, então. Um grande abraço a todos e todas que participaram, né, desse momento tão legal.